Hoje vou mostrar como aplicar insulina utilizando canetas. Mas o que é insulina? Insulina é um hormônio que realiza o metabolismo da glicose, ou seja, o açúcar do sangue, permitindo que ele seja absorvido pelas células, produzindo energia que será utilizada no nosso dia a dia. Existem dois tipos principais de insulina: a insulina regular e a NPH, sendo a principal diferença delas a questão do tempo do efeito, e a regular, que é essa transparente, ela tem um efeito mais rápido, leva de 30 a 60 minutos, por isso ela é aplicada geralmente antes das principais refeições do dia, e a NPH é essa branca que parece um leite. Agora, onde a insulina é aplicada? Ela é aplicada no tecido subcutâneo, que fica abaixo da pele e logo acima do músculo, não devendo ser aplicada no músculo. Mas para as canetas não é preciso fazer a prega subcutânea, que é apertar a pele assim, porque essas agulhinhas que ficam na ponta delas são bem pequenas para já ser aplicado e alcançar o tecido subcutâneo, mas não o músculo. Importante o tecido subcutâneo pela liberação, absorção da insulina gradativa, ou seja, aumenta o tempo de duração, aumenta o efeito, e não se deve repetir aplicar a insulina sempre no mesmo local, pois a aplicação em sequência gera um acúmulo de gordura e essa gordura vai dificultar a absorção da insulina. Por isso, é importante fazer um rodízio dos locais de aplicação, sendo locais de aplicação os braços, o abdômen, a coxa e as nádegas, sendo que deve se distanciar um ponto de outro. No caso do abdômen, fugir do umbigo e muito das laterais. No caso dos braços e das coxas, evitar também articulações como cotovelo e joelho, e nunca na coxa interna, sempre na frente ou dos lados. Agora, para armazenar as insulinas, elas devem ficar na geladeira, em uma prateleira no meio ou embaixo, nunca na porta nem perto do freezer, para não ficar variando muito a temperatura abrindo a porta, nem ficar muito gelada e congelar, porque se congelar, a insulina perde seu efeito e essa que congelou deve ser descartada e pegar uma nova. Após aberta e iniciar a utilização de uma caneta, essa caneta não precisa voltar para a geladeira e ela tem uma duração, uma validade de até 6 semanas, mas ela precisa ficar na temperatura ambiente de 15 até 30 graus e ao abrigo da luz. Então deve ficar num local mais arejado da casa, mais refrigerado e que não passe dos 30 graus. Se for viajar, for dormir em algum outro lugar, pode levar a caneta que está aberta, desde que ela não vá passar dos 30 graus. As outras que ainda estão fechadas devem ficar na geladeira até que a que está fora acabe. Pela questão do tempo dela durar de 6 semanas após aberta, não deve se abrir mais de uma ao mesmo tempo. Agora, para aplicar a insulina, deve esperar a caneta atingir estar na temperatura ambiente, porque se aplicar com ela gelada, pode causar irritação no local em que for aplicado. Lave bem suas mãos com água e sabão e seque bem. Depois, higienize o local em que for aplicar com álcool 70 e espere secar. Abra a caneta que for aplicar, for usar, sendo que se for essa NPH, que é branca, leitosa e com a ponta verde,
deve-se homogeneizar fazendo pelo menos 20 movimentos assim. Porque sendo leitosa, costuma ficar acumulado no fundo. Também, se chegar a 12 UI, se tiver abaixo de 12 UI na caneta, deve-se descartar essa caneta e pegar uma nova caneta. Mas se for a regular, que é essa transparente com a ponta amarela, não precisa se preocupar em homogeneizar antes de aplicar, nem descartar os 12 UIs finais. Conectar a agulha removendo o selo protetor de uma agulha descartável nova. Rosqueie a agulha direto na caneta de insulina. Tire a tampa externa da agulha. Cuidado para não entortar ou danificar a agulha antes do uso. Antes de cada injeção, verifique o fluxo de insulina com o teste da gota. Pequenas quantidades de ar podem se acumular na caneta. Para evitar injeção de ar, gire o seletor de dose para 2 UI. Aponte a caneta para cima, dê algumas batidas leves para as bolhas subirem até a ponta. Aperte e segure o botão injetor até que o 2 volte para o 0. Algumas gotas devem sair da agulha, senão a agulha pode estar entupida. Então, troque a agulha e repita o teste. Se ainda assim não sair, pode ser um problema no sistema de aplicação da caneta. Então, é necessário trocar a caneta. Selecione sua dose girando o seletor até o número de unidades prescritas. Alinhar com este marcador branco, sendo que os números ímpares não aparecem depois do 1. Só tem 0, 1, 2, depois é só par. Então, por exemplo, eu preciso de 21, eu devo alinhar aqui, entre a marcação do 20 e o 22, tem um outro tracinho que indica o 21. Bem mais fácil do que quando ficar ajustando, puxando o êmbolo da seringa. A caneta permite o ajuste de 1 em 1 UI, unidades, até 60 unidades, de 1 até 60 unidades. Agora, aplique a agulha no local que for fazer a aplicação, sendo perpendicular, ou seja, 90 graus da pele, sem fazer a prega subcutânea, ou seja, sem inclinação. Apertar o botão de aplicação até que o 0 volte para o indicador. Espere pelo menos 6 segundos. Tire a caneta, solte o botão injetor e pronto, vai ter feito a aplicação. Quando for utilizar a agulha novamente no mesmo dia, simplesmente deixe a agulha aqui na ponta, mas tampe a caneta normalmente. Aí depois, quando for fazer a próxima aplicação com a mesma agulha, só destampar e repetir o processo. Após a aplicação, leve a agulha para dentro da tampa externa, sem tocar na tampa. Depois que estiver dentro, dê uma apertada na tampa, desrosqueie a agulha e descarte em um local próprio para objetos perfurocortantes, como por exemplo uma simples garrafa PET. Então é isso, pessoal. Se gostaram dessas instruções, não deixem de dar aquele like nesse vídeo. Se inscrevam no meu canal, porque vão vir muitos outros vídeos legais. E até o próximo, pessoal.